Sejam bem-vindos ao Hospital de Doenças Parasitárias. Eu sou a doutora Adriana e, juntamente com alguns componentes da equipe multidisciplinar, o farmacêutico Rafael e a enfermeira Mônica, iremos abordar sobre a larva migras e as suas principais formas de apresentação, que são elas cutânea, visceral e ocular. As manifestações patológicas do tipo larva migrans são causadas por formas jovens de espécies capazes de sobreviver durante algum tempo no hospedeiro anormal, mas que, no entanto, mostram-se incapazes de completar seu ciclo evolutivo. Os principais agentes etiológicos responsáveis por essa parasitose são Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliense, Toxocara cani e Toxocara cati. A espécie Ancylostoma brasiliense parasita o intestino delgado de cães e gatos, e a espécie Ancylostoma caninum parasita o intestino delgado de cães. Apresentam aproximadamente 1 cm de comprimento e corpo cilindriforme. Os machos possuem bolsa copuladora, extremidade anterior curvada para a região dorsal, lembrando o aspecto de anzol, com cápsula bucal subglobular bem desenvolvida. A fêmea possui a extremidade posterior afilada. Os ovos são arredondados ou elipsoides. A parede do ovo é dupla, delicada e transparente. No interior pode ser observado as células de formato globoso e tonalidade acastanhada. Ancylostoma brasiliense apresenta um par de dentes grandes na margem anterior ventral da cápsula bucal, enquanto Ancylostoma caninum apresenta na mesma posição 3 pares de dentes grandes. Toxocara canis vive no intestino delgado do cão, gato e de canídeos selvagens. É um ascarídeo menor e mais fino que o humano, cujas asas cefálicas apresentam o aspecto de uma lança. As fêmeas medem de 6 a 18 cm de comprimento e os machos de 4 a 10 cm. Os ovos, subesféricos e não embrionados quando são postos, caracterizam-se pela ornamentação de sua camada externa, com pequenas depressões que lembram um dedal de costura. Toxocara cati parasita diferentes espécies de felinos, além de outros hospedeiros, incluindo o homem. A espécie apresenta como caracteres morfológicos cápsula bucal, formada por 3 lábios, presença de asa cervical, bulbo entre o esôfago e o intestino, fêmeas opistodelfas, com vulva no terço anterior do corpo e machos com apêndice digidiforme e espículos alados. O ovo possui o formato subglobular, de casca espessa, com escavações e quase incolor. A larva migras cutânea, também denominada dermatite serpiginosa e dermatite purciginosa, apresenta distribuição cosmopolita, porém ocorre com maior frequência nas regiões tropicais e subtropicais. Os principais agentes etiológicos envolvidos são larvas infectantes de Ancylostoma caninum e Ancylostoma brasiliense. Pertencem à família Ancylostomidae e estão presentes principalmente em areias contaminadas e são parasitas do intestino delgado de cães e gatos. As fêmeas deste parasito realizam a postura de milhares de ovos que são eliminados diariamente com as fezes dos cães e gatos infectados. No meio exterior, em condições ideais de umidade, temperatura e oxigenação, ocorre o desenvolvimento de larvas de primeiro estágio ou rabiditoide dentro do ovo, que eclodem e se alimentam no solo de matéria orgânica e micro-organismos. Em um período de aproximadamente 7 dias, a L1 realiza 2 mudas, atingindo seu terceiro estágio, que é o de larva infectante ou filariose. Esta não se alimenta e pode sobreviver no solo por várias semanas. Os cães e gatos podem se infectar pela via oral, cutânea e transplacentária. As L3 sofrem 2 mudas nesses hospedeiros, chegando ao intestino delgado e atingem a maturidade sexual em aproximadamente 4 semanas. As L3 desses ancilostomídeos penetram ativamente na pele do ser humano e migram através do tecido subcutâneo durante semanas ou meses e então morrem. À medida que as L3 progridem, deixam atrás de si um rastro sinuoso, conhecido popularmente como bicho geográfico ou bicho das praias. Menos frequentemente, as L3 podem ser ingeridas e, ao atingir o intestino, migram através das vísceras, provocando a síndrome de larva migras visceral. As partes do corpo atingidas com mais frequência são aquelas que entram em maior contato com o solo, como pés, pernas, nádegas, mãos e antebraços, e mais raramente boca, lábios e palato. Algumas vezes, as lesões são múltiplas, podendo ocorrer em várias partes do corpo.
No local da penetração das L3, aparece primeiramente uma lesão eritemo-papulosa, que evolui, assumindo um aspecto vesicular. Em sua migração, as larvas produzem um rastro saliente e puriciginoso, que por vezes pode ser acompanhado de infecções secundárias decorrentes do ato de se coçar, que leva a escoriações na pele. O diagnóstico da larva migras cutânea baseia-se no exame clínico, anamnese, sintomas e aspecto dermatológico da lesão, caracterizado por erupção linear e tortuosa na pele. Nos casos mais benignos, o tratamento pode ser dispensado, uma vez que a infecção pode se resolver espontaneamente ao fim de alguns dias. Todavia, em alguns casos, a infecção pode se estender por semanas ou meses. Assim, para uso tópico, a droga de escolha é o tiabendazol, sendo recomendado a aplicação de pomada 4 vezes ao dia. Geralmente, o prurido diminui em 24 a 72 horas e a cura clínica entre 7 a 14 dias. Em caso de infecções múltiplas, associa-se o uso oral de tiabendazol na dose de 25 mg por quilograma 2 vezes ao dia, durante 2 dias, não excedendo 3 gramas por dia. O uso oral de 400 mg de albendazol e ivermectina na dose de 200 mg por quilograma tem apresentado sucesso no tratamento de larva migrans cutânea. Larva migrans visceral é a síndrome determinada por migrações prolongadas de larvas de nematóides, parasitos comuns aos animais, no organismo humano, que estão condenados a morrer depois de longa permanência nas vísceras sem poder chegar ao estágio adulto. Quando as larvas desses parasitos migram para o globo ocular, tem-se a síndrome denominada larva migrans ocular. As espécies mais importantes envolvidas na síndrome de larva migras visceral e larva migras ocular são Toxocara canis e Toxocara cat, parasitos do intestino delgado de cães e gatos. Os cães e gatos jovens se infectam pela ingestão de ovos contendo L3, que eclodem no intestino delgado, atravessam a parede intestinal e, através da circulação, atingem o fígado, coração e pulmão, onde mudam para L4. Estas migram para os alvéolos, brônquios, traqueia e são deglutidas. Ao chegarem ao intestino, crescem e atingem a maturidade sexual em torno de 4 semanas. O verme adulto habita o tubo digestivo do cão e do gato. Os ovos são eliminados com as fezes desses animais e necessitam de 9 a 15 dias para embrionar e se tornar infectante após formar uma larva rabiditoide, ou seja, de segundo estágio. A larva infectante deixa o ovo no tubo digestivo do hospedeiro e faz o ciclo pulmonar antes de tornar-se verme adulto. As pessoas adquirem a larva migras visceral ou ocular ao se porem em contato com o solo poluído e ingerir os ovos ali existentes. Em geral, o homem se infecta ingerindo água ou alimentos contaminados com os ovos contendo L3 e, menos frequentemente, ingerindo carne ou vísceras do hospedeiro paratênico. Quando ingere o ovo contendo L3, no intestino delgado ocorre a eclosão e as L3 penetram na parede intestinal, atingem a circulação, distribuindo-se por todo o organismo. Posteriormente, atravessam os capilares sanguíneos e atingem os tecidos adjacentes, como fígado, rins, pulmões, coração, medula óssea, músculos estriados e olhos. Nesses órgãos, realizam migrações e a maioria é destruída, formando uma lesão típica, denominada granuloma alérgico, no qual o parasito morto encontra-se cercado por infiltrados ricos em eosinófilos e monócitos. As manifestações clínicas causadas pela migração das larvas podem ser assintomáticas, subagudas ou agudas. A gravidade do quadro clínico depende da quantidade de larvas presentes no organismo, do órgão invadido e da resposta imunológica do paciente. A maioria dos casos caracteriza-se por um quadro subclínico e sem diagnóstico. A infecção é autolimitante, com duração total de 6 a 18 meses. O quadro clássico de larva migrans visceral caracteriza-se por leucocitose, hipereosinofilia sanguínea, hepatomegalia e linfadenite. Os primeiros casos foram descritos em olhos enucleados, com suspeita de retinoblastoma. A maioria das infecções oculares é unilateral e são vários os aspectos clínicos que podem assumir, sendo endoftalmia crônica a forma mais comum, geralmente envolvendo a coroide, retina e vítreo.
determinando a perda de visão em casos graves. Pode também ocorrer granuloma do polo posterior, granuloma periférico do olho, hemorragia retiniana, papilite, iridociclite, catarata, queratite e lesões orbitárias. O diagnóstico de larva migrans visceral é difícil, pois a única evidência de certeza é a identificação da larva nos tecidos através de biópsia. Na maioria das vezes, os exames histológicos são inconclusivos, devido à dificuldade do encontro das larvas. Então, faz-se o diagnóstico com base na história do paciente, sintomas e resultado imunodiagnóstico. A eosinofilia persistente e a hipergamoglobulinemia, principalmente IgM e IgE, a elevação dos títulos de isomeglutinina anti-A e anti-B, a hepatomegalia mais a anamnese do paciente permitem ao clínico suspeitar de larva migrans visceral e nos casos de larva migrans ocular acrescenta-se ainda o exame oftalmológico. Para o exame de imunodiagnóstico, atualmente a técnica recomendada é imunoenzimática, ELISA. A técnica de Western blot também pode ser usada no diagnóstico. Na larva migrans visceral, a infecção é usualmente autolimitante, podendo ser dispensado o tratamento. Os antialmente mais usados são albendazol em 2 doses diárias de 5 mg por quilograma por 5 dias, a ivermectina em dose única de 12 mg por via oral, o tiabendazol na dose de 25 mg por quilograma 2 vezes ao dia durante 3 dias, o levamisol, fenbendazol, mebendazol e a dietilcarbamazina também são usados. Já na larva migrans ocular, o tratamento clínico é o mais usado e baseia-se no uso de corticoides nas fases iniciais das lesões retinianas. Quando a lesão está na periferia, associa-se corticoide periocular. Usa-se também a fotocoagulação nos casos de granuloma do polo posterior e vitrectomia nos casos de granuloma periférico. A síndrome larva-migra geralmente está relacionada com a presença de animais, principalmente cães e gatos, nos locais onde o homem pode se infectar, como praias, parques e praças públicas. As caixas de areia nos parques infantis e creches algumas vezes podem funcionar como focos de infecção. As crianças são as mais frequentemente acometidas por brincarem com terra e areia, entrando em contato direto com larvas infectantes de nematóides causadores de larva-migras cutânea ou, no caso, de larva-migras visceral, ao ingerir a terra ou ao levar à boca objetos contaminados com ovos de toxocara. Vale salientar que a maioria dos casos registrados de larva-migra visceral é referente a crianças com idade média de 2 anos e de larva-migra ocular em crianças mais velhas e adultos, com história de geofagia ou exposição a fezes de cães e gatos. O controle tem por base a conscientização da população e principalmente dos proprietários de cães sobre o real problema que representa essa parasitose. Dentre as medidas profiláticas a serem adotadas, deve-se incluir o exame de fezes periódico dos cães e gatos e tratamento dos mesmos com antiomíticos de largo espectro. Evitar acesso desses animais a locais públicos como praças, praias e parques infantis. E redução das populações de cães e gatos vadios, que representam as mais altas cargas parasitárias. Este trabalho foi apresentado pelos alunos do curso de farmácia da Universidade Federal do Maranhão, tendo como componentes Carla Daniele, Caroline Martins, Francisco Assis, Ilka Batista e Kali Nádia. Vale ressaltar que o nome do hospital utilizado no vídeo é fictício, tendo como objetivo apenas expor o assunto abordado. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!